Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo à Rádio ECL, a Rádio Cron, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou o Mauro Dom Pedro. Boa noite pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje vamos abordar sobre o último homem que sabia de tudo. Estamos aqui com nossa convidada, que é remida do programa, Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril e o terceiro da série Em Andamento. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Vamos estar contigo sempre, viu? Seja bem-vinda novamente ao nosso programa Despertos. Pessoal, uma honra, obrigada. Pessoal, esse é o terceiro programa da série Os Illuminati, onde Maria Pereda esclarece sobre seu ângulo de visão e pesquisa partes da história da Ordem Illuminati, original da antiga Grécia, seguidora dos fundamentos pitagóricos. O programa de hoje será de fácil entendimento, mesmo pelos que nunca escutaram os outros dois programas anteriores da série Illuminati, pois ele aborda a biografia oficial e não oficial de J.W. Leibniz, sua ciência, filosofia e suposto envolvimento com a ordem. Observamos que qualquer tema trazido à luz envolvendo os Illuminati leva discussões e controvérsias, principalmente pelos que desconhecem sua real origem e evolução na história. Qual porção da mesma faz parte de informação, contra-informação e desinformação? Técnicas utilizadas para impedir que a verdade seja reconhecida. Vamos lá. Maria, eu tenho uma pergunta, né, que todo mundo quer saber. Maria, quem foi esse último homem que sabia de tudo? Essa foi um título engraçadinho para o programa de hoje, né? Em nome de uma pessoa que é um homem fantástico. Então vamos lá. Esse título vem diretamente da fonte dos Illuminati pitagóricos, de um livro de autoria do autor de dezenas de livros, propagador do conhecimento e pensamento fundamental dos Illuminati, que se chama Mike Hockney. Então, o título e tema desse programa se relaciona diretamente a Leibniz, uma das maiores mentes de todos os tempos. Vamos lá, Maria. Então, quem foi Leibniz? Ok, oficialmente, vamos dizer o que a história conhece, começando pelo que constam os livros de história, falemos de Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele é um alemão de Leipzig, nascido em 1º de julho de 1646, falecido em Hanover, 14 de novembro de 1716. Ele foi um filósofo, cientista, matemático, diplomata e também bibliotecário alemão. A ele é atribuída a criação do termo função, em 1694, que usou para descrever uma quantidade relacionada a uma curva, como, por exemplo, a inclinação a um ponto qualquer situado nela. Quem gosta de matemática conhece bem isso. É acreditada a Leibniz e a Newton o desenvolvimento do cálculo moderno, em particular o desenvolvimento da integral e da regra do produto diretamente na matemática. Esses dois, Newton e Leibniz, eles eram inimigos, como veremos mais tarde ao longo do programa. Leibniz desenvolveu muitos trabalhos em relação à linguagem binária, computação lógica e inteligência artificial. Note bem, nós estamos falando de 1700, né? Demonstrou genialidade também nos campos da lei, religião, política, história, literatura, lógica, metafísica e filosofia. Ele publicou artigos em quase todas as áreas, como química, arquitetura, política, teologia, direito, economia, se é que eu não esqueci de alguma coisa, né? Então, ele descreveu o primeiro sistema de numeração binário moderno, em 1705, tal como o sistema numérico binário é utilizado nos dias de hoje. Em 1663, ele ingressou na Universidade de Leipzig como estudante de Direito. Em 1666, ele obteve o grau de doutor em Direito em Nuremberg, pelo ensaio pronunciando uma das mais importantes doutrinas da posterior filosofia.
Nessa época, foi quando ele entrou também para a Sociedade Rosa Cruz. Isso é oficial na história. Foi o primeiro a perceber que a anatomia da lógica, né, e essa anatomia da lógica ele descreveu num trabalho chamado As Leis do Pensamento, e é um assunto de análise combinatória. Em 1666, ele escreveu sobre esse tema, com o título de Arte Combinatória, no qual formulou um modelo que é o precursor teórico da computação moderna. Todo o raciocínio, toda descoberta, verbal ou não, segundo ele, é redutível a uma combinação ordenada de elementos, tais como números, palavras, sons ou cores. Decididamente, é uma bela visão pitagórica perdida no tempo e resgatada por Leibniz. A verdade é que esse é um pensamento pitagórico. Ao descrever a sua visão sobre a existência de uma característica universal, ou linguagem universal, ele usava símbolos matemáticos para representar e conectar a vida em si. E ele acabou descrevendo, com isso, criando a imagem de um grande holograma. Leibniz se encontrava 2 séculos à frente da época em relação à matemática e à lógica. E, claro, por isso mesmo, muito do que ele dizia, ele só foi ser entendido vários séculos depois. E vamos dizer de passagem, né? No que diz respeito a seus ensaios metafísicos, uma boa parte do que ele dizia só está sendo bem entendido hoje em dia ao tomarmos conhecimento da mais nova teoria chamada biocentrismo, propagada pelo cientista e médico americano Robert Lanza, que igualmente a Leibniz, na época, hoje, o Robert Lanza é considerado um dos maiores cientistas filósofos da atualidade. Então, em Londres, Leibniz compareceu a encontros da Royal Society, onde ele exibiu a máquina de calcular, sendo eleito membro estrangeiro da sociedade antes de sua volta a Paris, em março de 1673. Em 1676, já tinha desenvolvido algumas fórmulas elementares do cálculo e tinha descoberto o teorema fundamental do cálculo, que só foi publicado em julho de 1677, 11 anos depois da descoberta não publicada de Newton. Né? Então, Newton nunca publicou, nunca provou que tinha feito isso. Leibniz publicou, aí o Newton disse, mas eu já fiz, mas ele não tinha provas disso, né? Então, no período entre 1677 e 1704, o cálculo leibniziano foi desenvolvido como instrumento de real força e fácil aplicabilidade no continente, enquanto que na Inglaterra, devido à relutância de Newton, que era um forte opositor de Leibniz, né, em dividir as descobertas matemáticas, né, o cálculo na Inglaterra continuava uma curiosidade relativamente não procurada e não utilizada. Então, Leibniz criou uma máquina de calcular, como eu mencionei, mas ela tinha as 4 operações, que era uma grande evolução sobre a criada pelo francês Blaise Pascal, em 1642, que era só capaz de somar e subtrair. Então, em 1700, Leibniz organizou a Academia de Ciências da Prússia, da qual foi o primeiro presidente. Então, essa é a parte oficial de Leibniz. Caramba, hein? Nossa, como que alguém consegue ser advogado, filósofo, matemático, químico, tudo ao mesmo tempo, hein, Maria? Fala sério, né? Realmente, Fala sério, viu? o segredo está no fato de ter uma mente brilhante, né? Ele era muito engraçado, por sinal, porque usava uma peruca enorme, né? Quando vocês procurarem a foto do Leibniz, vão ver o homem da peruca, né? Então, ele era, inclusive, uma pessoa bastante, assim, vaidosa, né? Ele estava sempre arrumado. Então, veja outros pontos de Leibniz, incluso na área da física. Então, Leibniz teve grandes contribuições para a estática e a dinâmica, muitas das vezes em desacordo com Descartes e Newton. Ele desenvolveu uma teoria do movimento dinâmicas, né, com base na energia cinética e energia potencial, que postulava o espaço como relativo, enquanto Newton desenvolvia o espaço como algo absoluto. Até a descoberta das partículas subatômicas e da mecânica quântica que os regem, muitas das ideias especulativas de Leibniz sobre aspectos da natureza, não redutível à estática e dinâmica, faziam pouco sentido, porque Newton era então considerado o rei. Vocês vão ver por que mais tarde ele era tão considerado o rei assim.
Então, por exemplo, ele antecipou o que Albert Einstein argumentava contra Newton, que o espaço, tempo e movimento são relativos, não absolutos, que é o que se aceita hoje, né? Então, só Einstein é que mudou esse jogo da física newtoniana para a física que Leibniz já mencionava e se consagrou com Albert Einstein, né? Então, o princípio da razão suficiente é um conceito utilizado na cosmologia atual e sua identidade pode ser encontrada desde os primórdios da mecânica quântica. E isso era de Leibniz. Maria, ok. Maria, qual é o grande segredo de Leibniz? Ou ainda, o que existia por detrás dessa genialidade? Geralmente nunca encontrado nos textos de história. Essa é a parte-chave, e para combinar com ela, trazendo certo mistério, eu vou revelar o nome de 9 pessoas que tinham muito em comum com Leibniz. Então, o primeiro era Pitágoras, o segundo era Heráclito, o terceiro Empédocles, Simão o Mago, Hipátia de Alexandria, ele mesmo, né? E Adam Weishaupt, e o famoso escritor Goethe e Hegel. Acho que deu para reconhecer algum deles e ligá-los aos outros, certo? Pois então, esses são os mais famosos grão-mestres da ordem Illuminati pitagórica, né? E depois Adam Weishaupt mudou isso para os perfectabilistas. Ele mudou bastante o que era a ordem pitagórica, diga-se passagem, criou seu próprio estilo. Discutível ou não, nós vamos falar isso nos próximos programas, né? Respeitando as diferenças entre cada um deles. Eu, pessoalmente, gosto mais da ordem pitagórica, e esse é o meu estilo, diga assim, de raciocínio. Ao entender o que eu esclareci aqui sobre os Illuminatis, ou Illuminati pitagóricos, que a Leibniz ainda era desse estilo, nos outros 2 programas dá para entender, o que eu já falei, a grande importância do domínio profundo da matemática e o raciocínio lógico que Leibniz é uma palavra, uma forma de falar mais ao estilo inglês, né? Eu acho que o termo em alemão não é bem esse, mas a gente ouve Leibniz em inglês, né? Então, ele tinha um enorme gosto por ciência, especialmente a física, na busca por explicações do nosso universo e como ele funciona. Isso em si já revela uma alma iluminista com fundamentação pitagórica imediata, que nesse caso o levou a se transformar em um dos mais famosos líderes da ordem pitagórica iluminista. Muito, muito interessante. Maria, por que a matemática está sempre presente no mundo Illuminati? Eles clamam a frase razão acima da fé, mas não é que fé eles não gostam da fé cega, sem raciocínio. Isso vem dos tempos, exatamente do primeiro grão-mestre, o mais famoso, Pitágoras, quando ele mesmo criou um sistema de estudos dos mistérios de maneira concreta, usando um modelo matemático para a vida, para o universo. Então, Pitágoras dizia que tudo é matemática, e hoje entendemos isso como uma forma de decodificar cores, ondas, frequências, ritmos, tudo, absolutamente tudo que existe pode ser alcançado em nossa existência física, pode ser representado por números, por fórmulas, por equações, os algoritmos da computação que agora estão sendo usados e assim por diante. Veja a física moderna, a matemática aplicada que ela representa, né, para descrever o universo. Então, os Illuminatis, eles debatem periodicamente sobre qual é o princípio mais importante de todos. Sendo uma ordem pitagórica, eles classificam isso em um número de 10, que era o número sagrado de Pitágoras. Então, a matemática está sempre no primeiro ponto, assim, ela é o top da lista, né? A filosofia é o segundo, em terceiro vem a ciência, em quarto, religião, em quinto, psicologia, sexto, política, sétimo, economia, 8, sociologia, 9, história, 10, arte. Dá para ver que eles gostam muito de ciências, né? Ciência e filosofia é o core do coração, é o coração central mesmo dos Illuminati, pitagóricos. A maior discussão fica quanto à filosofia poder estar empatada com a matemática, devido a ser a filosofia que faz as perguntas críticas a serem respondidas pela matemática. Portanto, por ser a matemática quem responde os mistérios, ela se mantém nesse primeiro lugar. Isso mostra porque Pitágoras e Leibniz
os dois mais importantes grão-mestres da Illuminati, eram incríveis matemáticos e filósofos, atribuindo-se a eles o termo matemática filosófica. Vale um parênteses aqui, na forma de uma pergunta, para todos pensarem. Como é que um povo sem cultura, sem conhecimento desses 10 princípios, não na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu digo conhecimento de estudá-los, né? E ter informação sobre eles profundamente, como é que ele poderá ser lógico, coerente e saber tomar as decisões certas? Então, a gente entende por que os governos fazem com que o povo cada vez mais seja inculto e rebaixe a qualidade da educação. Pois é, né? Por isso a gente vê a supressão, né, da informação nas escolas e a péssima qualidade de ensino que nós temos hoje e também as más qualidades dos programas de TV, né, Mariana? Mas isso é exatamente uma manipulação para impedir que a população possa julgar corretamente e saber eleger seus líderes e fazer o que deve fazer, exigindo para si os benefícios pelos quais paga, né? É exatamente isso, Cris. É isso aí. Bom, Maria, como fica esse princípio da matemática filosófica frente à religião revelada, do tipo das 3 grandes religiões abrâmicas, religiões abrâmicas, catolicismo, judaísmo e islamismo? Primeiramente é fundamental esclarecer o que é religião revelada e o seu oposto, a de mistérios, né? A religião revelada é aquela que te entrega um livro, onde te dizem conter tudo o que você precisa saber, que lá estão todos os mistérios que não te serão revelados de forma alguma, pois esse é o único mistério que eles aceitam, o mistério da fé, né? Que tem que existir sem que ninguém questione, e se for questionado historicamente, vemos os resultados disso. Inquisição, fogueira, assassinatos, torturas e guerras e mais guerras, né? Em nome da santidade ali contida, em nome de, igual o programa que a Cris fez com a Kátia, né? Ou seja, pode-se matar em nome de um livro que coloca o homem na posição de serviçal e escravo. Deus está lá em cima e nós, separados dele, pobres pecadores, temos que pagar pelos pecados e viver sendo punidos, né? Por outro lado, na religião de mistérios, temos um outro status, o de procurarmos pela divindade dentro de nós, pois se considera que somos imagem e semelhança de Deus de fato, e o que nos separa dele é a falta do autoconhecimento. Esse conhecimento, ele tem que ser adquirido de forma individual, pois a descoberta ela é especial de cada um, tratando-se de um caminho de estudos e provas, gerando um processo de evolução e despertar, até que o Deus interior e o homem exterior não mais existam separadamente no mundo dos sentidos. O buscador dos mistérios, ele é humilde, pois ele sabe que não tem a resposta e que quando a encontrar, será a sua, particular e, portanto, sempre respeitará a dos outros. Então, dada essa definição, nós estamos em condição de entender que a matemática filosófica gera um grande contraste com a religião revelada e o seu supremo princípio mitológico, ensinando os seguidores a não pensar, né? Aceitar o que nos dizem sem contestar, tornando-os ignorantes em relação ao que diz respeito a ela, intolerantes, supersticiosos, irracionais, extremistas, fanáticos e assim por diante, e que, no geral, rejeitam a razão em nome dessa fé. Dessa forma, fica claro que a matemática filosófica é o caminho dos mistérios e do encontro da verdade, dos mistérios da existência e do universo, como um todo, fazendo as perguntas certas e aplicando a lógica para comprová-los. E eu, como matemática, né, posso dizer que nas escolas o que se ensina de matemática é um monte de cálculos mecanicistas, né, sem pensamento algum, sem explicação de sua importância e aplicabilidade, levando os alunos ao desinteresse total. Maria, devido a essa definição, Leibniz tentou definir, durante sua busca pelos mistérios da vida, o funcionamento do universo? Sim, ele criou uma teoria deveras interessante, mostrando o quanto a física moderna, especialmente a física quântica, tem a ver com o seu pensamento e que valida a ambos. Hoje em dia, se você olha, a física quântica valida Leibniz totalmente.
e atualmente bem representado também, né, e validado pelo biocentrismo. Nós vamos falar do biocentrismo no próximo programa e eu aconselho que fiquem de olho, que é interessantíssimo. Então, o universo de Leibniz, ele é dinâmico, ele é vivo e, acima de tudo, ele tem uma alma. Ele não vê unicamente de forma material, mecanicista, como Newton. Aqui cabe uma parte até interessante, né? Porque Newton era participante da religião revelada, a abrâmica, e supostamente onde é necessário aceitar que Deus fez tudo, o criacionismo, e não questionar. Entretanto, de maneira bem curiosa, devido à sua teoria mecanicista, foi o próprio Newton que tirou Deus da jogada. Ou melhor, Newton separou Deus da ciência. Isso em nada agradou os iluministas pitagóricos, né? Por isso mesmo, e ao mesmo tempo, Leibniz colocava Deus de volta à ciência na época em que eles brigavam, Newton e Leibniz, trazendo a coerência da explicação da existência de uma inteligência por detrás de tudo, tal e qual muitos dos físicos hoje, físicos teóricos e físicos quânticos, chamam isso de consciência nas suas apresentações. Então, o universo, segundo sua visão, é um organismo em evolução, feito de partes infinitas, cada uma das quais evolui por si mesmas, mesmo que em diferentes processos e taxas. Ele se refere à definição de uma mônada, algo em paralelo com a definição de bolha de realidade dada pelos físicos atuais, ou, de certa forma, dependendo da aplicabilidade, o conceito de fonte original das almas, nesse caso, né, a mônada, falando como uma bolha de realidade, uma substância consciente que tudo contém. Maria, como Leibniz considerava Deus? Bom, ele dizia que algumas mônadas, ou seja, bolhas de realidade, né, onde a gente vive, podem chegar a atingir o estado divino, enquanto uma maior parte, uma maior quantidade, se mantém em um estágio inorgânico ou primitivo de existência. Algo semelhante ao que Demócritos, um filósofo pré-socrático, por volta de 400 a.C., mencionou, né? Que o conceito do átomo material seria substituído pelo átomo mental em um processo de extensão e desenvolvimento. Então, os cientistas materialistas ficam ao lado de Demócritos e os idealistas ao lado de Leibniz, né? Para quem gosta de física e conhece a história da teoria das cordas, e a teoria das cordas tem a M-Theory, a teoria M, né, com a primeira dimensão das cordas, é exatamente uma interpretação do atomismo grego. Tá? Então, o materialismo nunca conseguirá explicar a origem da vida, mente e consciência. Já o sistema de mônadas aplicado por Leibniz, ele é inerentemente vivo e consciente, atestando para a existência de uma mente no universo, algo que poderia ser chamado em estágios mais elevados, de mônadas mais desenvolvidas, de Deus. Maria, estaria correto dizer que, sob certo ângulo, a visão de Leibniz sobre a vida era holográfica? Ele via tudo interconectado, né, e tentava explicar isso de forma lógica. Conceitualmente, ele criou um universo no qual a ciência, a matemática, a filosofia, a religião, vida, mente, matéria, consciência, alma, vida após a morte e Deus estariam interconectados e poderiam ser entendidos assim, existindo. Ele realmente esteve na interface da visão vitalista e holística da Renascença e da atomística e mecanicismo do século XVIII e XIX. Ele sintetizava tudo, né? Ele era uma teoria do tudo, né? Ele era um homem avançado demais para o tempo dele, problema típico, né, que ocorre aos grandes gênios. Por isso mesmo, acabam sendo mal compreendidos em sua época, e por isso, talvez ele tenha recorrido aos meios Illuminati, porque lá ele tinha total compreensão e até ovacionado, né? Então, Leibniz foi o último grande filósofo a atestar que mente e matéria são parceiros inseparáveis. Isso só foi entendido com a mecânica quântica quase 200 anos depois de sua morte. Então, o iluminismo está baseado na síntese entre a teoria das mônadas de Leibniz e a dialética de Hegel, outro grão-mestre Illuminati,
figurando entre os 10 maiores. Muito bom, muito bom. Maria, como ele conseguiu manter-se discretamente oculto como um grão-mestre Illuminati? Pois é, ele usava um disfarce, né? O de ser católico. Alguns mencionam luterano, oficialmente na história. Então você fala, Leibniz um luterano, Leibniz um católico. Então a gente pode rir, porque Leibniz era um Illuminati. E então, francamente, oposto e inimigo das religiões abrâmicas. E por certo tempo ele trabalhou como livreiro no Vaticano. Olha que parte engraçadinha, né? Lendo e tendo em mãos documentos que não costumam ser liberados para os comuns, como um Illuminati, né? Sua posição como Illuminati seria contra as religiões reveladas e, portanto, ele se mantinha em sigilo total. Digamos que, nesse caso, ele atuou como um espião para obter informações. Olha só, mas Maria, sendo Leibniz um grão-mestre Illuminati, não deveria haver algumas teorias conspiratórias a respeito? Na verdade, tem muitas, né? E as melhores eu guardei para o meu terceiro livro. Deixem vocês chegarem lá. De fato, eu vou contar uma das mais importantes, mas que, digamos, até se encontra algo na história mais de leve. A mais famosa delas, na história oficial, tem a ver com o trono britânico. Ele esteve perto de conseguir realizar um dos maiores feitos políticos da história, que poderia ter pulverizado, destruído a serpente imperial britânica diretamente em seu estágio de ovo. Arqui-inimigos, né, de toda a realeza são os Illuminatis pitagóricos, né? Através de estudos meticulosos e históricos quanto à linha de sucessão por direito sanguíneo, Leibniz estabeleceu que a princesa elegível Sofia de Hanover seria herdeira por direito ao trono inglês, legando-a à Casa Real Alemã, né? Fazendo com que virasse lei em 1701, já que ele era advogado, né? Valendo a partir da morte da rainha Anne, que era a atual rainha da Inglaterra, que era muito mais nova que Sofia, e isso era um problema, porque Sofia era o que interessava aos Illuminatis, porque ela era aliada, né? Só que ela era bem mais velha. Então, quando Anne falecesse, se Sofia ainda viva, ela ascenderia ao trono. Quando ocorresse isso, Leibniz se tornaria o homem mais forte da Inglaterra, devolvendo o trono à sua origem justa, e a seus aliados. Entretanto, Sofia morreu aos 84 anos, dias antes da morte de Anne. Isso já é por si só uma teoria da conspiração, a forma como ela morreu, né? Durante esse tempo, ele trabalhou tenazmente contra forças oligárquicas, especialmente anti-imperialistas, né, como dita a filosofia Illuminati, que é anti-imperialista. Ok, Maria, ok. Maria, falando em conspirações, havia uma rivalidade entre Newton e Leibniz. Algo parecido com o que ocorreu entre Nikola Tesla e Thomas Edison? Sim, muito parecido, diga-se de passagem, né? Com aspectos distintos da história, claro, mas parecido em energia, né? Existiram articulações diversas de Newton contra Leibniz, não? Então, quando a popularidade e poder de Leibniz se tornou grande na Inglaterra, durante a fase final da vida da rainha Anne, que era aquela mais nova que estava morrendo por doença, e a Sofia podia assumir o lugar, né? E com a aproximação da coroação da princesa Sofia, muitos ataques foram engendrados contra o Leibniz. Ataques de calúnias, diversas calúnias, clamando que ele plagiou Newton, o herói da ciência inglesa, especificamente manipulados pela British Royal Society através do próprio Newton. Então, nessa fase, Newton já tinha abandonado a ciência, se dedicava exclusivamente a fazer dinheiro e intrigas políticas, sendo bem pago para tal pelo imperialista e arqui-inimigo dos Illuminatis, Charles de Montagu. Né? Então, em 1714, a insidiosa e bem paga difamação, manipulada para tornar-se uma campanha histérica contra Leibniz, atingiu seu mais alto nível, sendo então condenado pela British Royal Society, quando a princesa Sofia morreu, e só quando ela morreu, né? Sem assumir o trono, há poucos dias da coroação, o que já pode ser dito como uma conspiração em si. Então, o sucessor da rainha Anne foi o rei George I, criação e total cria, manipulada e financiada por Montagu,
né? Os inimigos imperialistas novamente venceram os Illuminatis, tanto quanto os derrubaram na época de Roma, os derrubaram agora novamente no Renascimento, né? Até que viesse Adam Weishaupt e tentasse mudar isso, né? E é uma longa discussão em um próximo programa. Leibniz morreu, tal qual Nikola Tesla, na obscuridade total e em uma tristeza profunda. O que é transcendentalismo e como se relaciona a Leibniz? Ok, respondendo assim de maneira simplificada, o transcendentalismo é uma filosofia que transcende a experiência. Então, esse transcendentalismo é o nome do grupo de novas ideias na literatura, religião, cultura e filosofia, que prega a existência de um estado espiritual ideal que transcende do físico e do empírico, somente perceptível por meio de uma sábia consciência intuitiva. Ou seja, esse pessoal todo era plugado em expansão de consciência, tal qual Tesla, tal qual grandes gênios, que expandiam a sua consciência e por isso eles tinham as visões que tinham e faziam essas evoluções de ciência e filosofia da forma como faziam. Leibniz era um deles, né? Então, na Alemanha, esse transcendentalismo existe desde o século XVIII e na Inglaterra tomou força a partir do século XIX, só que Leibniz já trabalhava com isso 100 anos antes. Então, os 4 mais famosos filósofos no tema foram os alemães Kant, Fichte, Schelling e Hegel, outro grão-mestre Illuminati. Leibniz foi o pai do mesmo movimento filosófico, embora ele seja mais associado com a escola do racionalismo, né, racionalista e filosófica, oposta ao empirismo. Essa teoria das mônadas, ela é ao mesmo tempo que racional, transcendental, possuidora de uma pitada de idealismo. As mônadas estão fora do domínio do espaço e tempo, mas criam um quadro cartesiano no qual o espaço e tempo fazem parte de um mundo objetivamente matemático, dando condições para desenhar o mundo das formas, ou como eles chamavam, um mundo material. Esse mesmo que os físicos teóricos hoje confirmam ser apenas um mundo sensorial, transcendental, embora novamente possa ser representado pela matemática e, por isso mesmo, interpreta-se como sendo sólido, físico e racional. Então, se você olhar o que Leibniz dizia e a física quântica diz hoje, caramba, é a mesma coisa. Mudam as palavras, né? Bom, pessoal, nós vamos chegando ao final de nosso programa, mas antes de finalizarmos o mesmo, vamos pedir para a nossa convidada Maria Pereda deixar as considerações finais e seus contatos para quem queira entrar com suas obras, para quem entrar em contato com a sua obra. Por favor, Maria. Perfeito. Vamos fechar aqui dizendo uma parte que eu acho que emenda tudo, né? E abre possibilidades para o próximo capítulo da história dos Illuminatis e também do biocentrismo que nós vamos falar a seguir. Então, o que nós temos hoje? Nós tivemos no passado uma ciência materialista que sempre falhou no entendimento e como o universo e o homem interagiam e funcionam em sua imagem e semelhança. E é por isso que um novo grupo de cientistas filósofos, os físicos quânticos, que são fantásticos matemáticos, tal qual Pitágoras e Leibniz para a época, sofreram também, né, para serem aceitos no meio acadêmico, e até o que os quânticos tinham, que até uns 5 a 8 anos atrás, eles eram vistos como pseudociência, e não uma ciência oficial, inclusive sendo francamente chamados de filósofos, né? Esse é o motivo da minha paixão por esse ramo da ciência, que é a física quântica em si, que eles trazem de volta aqueles grandes pensadores que usam toda a potencialidade da mente e a alma humana, considerando todas as possibilidades, procurando em contos míticos, livros religiosos, textos antigos, algo que possa ser inspirador, revelador, transcendental e lógico ao mesmo tempo. É uma felicidade ter isso de volta e dizer aos poucos adeus ao puro racionalismo e à ciência separada de Deus. Então, quem quiser entrar em contato comigo, né? Eu deixo o contato do Facebook /O Sol Negro Livro ou www.solnegro.com.br. Os meus livros estão à venda nas melhores livrarias do país, mas unicamente pela internet. Então, vocês conseguem acessar as redes de livrarias e, através da internet, fazerem as compras. Eu agradeço a oportunidade desse programa.
Bom, nós agradecemos você, Maria. É uma honra estar contigo sempre. E vamos deixando aqui mais esse programa maravilhoso Desperto para os nossos internautas aprenderem contigo. Porque aqui o programa Desperto, espiritualidade é cultura. E cultura, pessoal, espiritualiza. Beijo, Mauro. Beijo, Maria. Gratidão, internautas. Beijo. Até Beijo o a próximo todos. Despertos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa Despertos. Acabamos de apresentar Programa Despertos.